essa despesa que não vai ter. Tainá, vamos falar um pouquinho mais dos bastidores lá da coletiva do Fernandão, que foi agora pela manhã, né? Foi agora no finalzinho da manhã, acabou há pouco, cerca de 15, 20 minutos. A gente veio rapidamente para cá. Na verdade, o que aconteceu, Meneghetti, foi o seguinte: o Fernandão explicou, né, tudo o que aconteceu, que ontem recebeu uma ligação às 7h30 da noite, tinha que estar no CT Parque Gigante às 8h30 para uma reunião. Nessa reunião ele conversou apenas com o Luciano Davi, teve essa conversa, foi embora e seguiu uma reunião, mas por telefone, e aí com o presidente Giovanni Luigi junto, conversando via telefone, e aí foi até tarde, e aí foi que ele ficou sabendo que foi demitido. O maior ídolo da história do clube conversa com o presidente que está retirando o cargo por telefone. Por ser... Eu não consigo entender isso. A saída do Falcão também, de recorda como é que foi, né? As mesmas figuras. Por ser um dos maiores ídolos do clube, o Wagner Martins questionou o Fernandão se não era a hora dele colocar tudo o que acontece dentro do vestiário do Internacional. Tudo que acontece lá dentro, que de repente derruba treinador, ou a gente não sabe, a gente dá essa informação, porque é isso que a gente recebe, mas que o que acontece lá dentro, se ele não tem a responsabilidade de, como ídolo do clube, de repente colocar isso para fora, para o torcedor saber o que está acontecendo. Vamos ouvir então o que o Fernandão tem a dizer sobre. O ídolo e o torcedor do Internacional para te ouvir. Você não acha que é uma bela oportunidade para você expor alguns problemas graves que acontecem dentro do vestiário do Internacional? Na verdade, o Luciano me ligou, era 7h30 da noite, pedindo para que eu viesse aqui às 8h30, e nós conversamos até às 10 da noite aqui. E depois nós continuamos a conversar, porque o presidente Luigi não estava nessa reunião. E nós continuamos depois por telefone até um pouco mais tarde, até por volta disso aí mesmo, 11 e pouco da noite. Eu acho uma baita oportunidade para tudo, mas uma coisa que eu aprendi ontem, que no futebol você não pode falar a verdade nunca. Então, não vou mentir mais uma vez, mas vou omitir. Isso aí eu vou, como diz no julgamento lá, né? Me guardo o direito de ficar calado, porque quem tem que falar não sou eu. Os motivos, se são verdadeiros ou se não são verdadeiros, sobre isso aí que está saindo, não sou eu que tenho que falar isso. Então, eu só tenho a agradecer a torcida do Inter mais uma vez. Infelizmente as coisas não aconteceram como eu pensava, como eu projetava. Várias situações ocorreram. Não me arrependo de nada que eu falei. E, sem dúvida nenhuma, aprendi bastante. Aprendi muito nesse tempo, porque eu aceitei assumir o cargo sabendo de alguns problemas que existiam. E eu sou sempre bem sincero, sou sempre muito verdadeiro. Não gosto de ficar inventando desculpas. Poderia ter inventado desculpas durante todo o campeonato sobre jogadores que estavam de fora, sobre convocações, sobre lesões. E eu sempre estava exaltando o jogador que estava entrando a cada rodada. Infelizmente, num determinado momento, a gente perdeu a linha de conduta. Isso aí, sem dúvida nenhuma, prejudicou com os resultados. Então, eu só lamento, peço realmente desculpas. Eu acho que era um ano importantíssimo para o Inter, porque todos estavam depositando uma ficha muito grande nesse Campeonato Brasileiro. O elenco foi montado minuciosamente por todos para que realmente pudesse ter um elenco forte durante toda a temporada, principalmente só disputando uma posição, uma competição depois que nós saímos da Libertadores. Mas acabou que, como eu já disse já algumas vezes, né, no papel estava sempre muito maravilhoso, mas a gente nunca teve aqui dentro. Já falei depois do jogo e nunca mudei o foco. Quando eu falei a questão de zona de conforto, eu não estava mudando o foco do resultado do esporte, até porque seria muito fácil para mim naquele jogo ter falado que eu fiz uma baita numa substituição no intervalo, que eu coloquei o Cassiano, que eu tirei um volante, que eu adiantei o time pelo lado direito, que eu poderia ter inventado um monte de histórias, mas eu falei o que eu estava sentindo no momento. Talvez o meu grande erro não foi ali, foi depois dali. O que aconteceu depois foi o meu grande erro. Eu deveria ter tomado algumas atitudes que eu acabei não tomando. E eu acabei sendo amigo de quem não merecia ser amigo naquele momento também. Mas, como eu já disse, a gente vai aprendendo. Eu aprendi mais uma lição, sem dúvida nenhuma,
em separar uma situação da outra, em separar profissionalismo de amizade. Eu volto a repetir, não arrependo de ter falado o que eu falei ali, porque era o meu sentimento naquele momento. E me arrependo depois, porque depois eu agi como amigo num momento que eu não deveria ter agido como amigo, em uma situação que ocorreu aqui dentro. E se eu tivesse tomado uma atitude mais firme ali, não pensado na amizade, não pensado em outras situações, eu realmente teria tido pelo menos uma postura diferente. Mas eu fui amigo e acabei me perdendo um pouco por conta disso aí. Então eu tenho a culpa é toda minha. Eu acho que eu fazia parte da direção quando o elenco foi montado. Fernando, só para não deixar passar. Vou colocar daqui a pouco outro trecho. Eu continuo discordando do Fernandão. Acho que a gente não pode verbalizar. Porque era o meu sentimento, eu só expressei o sentimento verdadeiro. Não podia ter verbalizado aquilo. E mais importante que diagnosticar que havia zona de conforto, e aí ele está reconhecendo, seria agir. Então ele poderia não ter verbalizado aquilo, que era uma manifestação digna de dirigente, mas ter agido. Porque, na verdade, ele verbalizou e não tirou ninguém do time, não mudou nada. Continua trabalhando com a zona de conforto. Mas aí eu acho que é isso que ele admitiu. Isso que ele está reconhecendo. Reconhecer que ele deveria, depois disso, ter tido outra atitude. Só que tem o seguinte, né? Ele fez o trabalho de outros, né? Provavelmente ele tem, grande erro. Ele falou porque outros não o fizeram, né? Então ele ficou nesse período todo, ele ficou isolado do cargo. Com toda a inexperiência que está surgindo agora, com todos os problemas, com toda a expectativa que se tinha em cima do time do Inter, ele ficou isolado. Aí é complicado, quer dizer. E aí tu dá uma entrevista dessa, comprou briga lá dentro, perdeu o controle. Aí não tinha ninguém para te respaldar. A informação mais forte, Meneghetti, dessa demissão do Fernandão é o motivo, né? Que a gente ficou sabendo, o Wagner Martins colocou essa informação na Band M640, na Sports FM, de que existia uma possibilidade de boicote dos jogadores do Internacional no Clássico Grenal, que encerra o Campeonato Brasileiro, que marca a despedida do Estádio Olímpico. Então, com medo dessa possibilidade de boicote, de corpo mole dos jogadores, é que o Fernandão acabou sendo demitido do cargo de treinador do Internacional. Isso é um assinte, isso é uma heresia. Mas o que fizeram com o Falcão? Como é que foi a demissão do Falcão? Mas que também foi a mesma. Tu rifa dois grandes ídolos do clube. Não, tu tens razão, tu é bem mais experiente do que eu e tu falou com propriedade e eu sublinho. Eu nunca vi isso. Eu nunca tinha visto isso. Bom, tem o Fernandão também, ele chorou, ele se emocionou hoje, né? Se emocionou, aliás, foi na continuação da pergunta do Wagner Martins, porque o Wagner perguntou qual era o problema, né, a situação, que ele estava dizendo que ele errou logo depois, ele não quis falar e acabou se emocionando quando ele foi agradecer a um jogador em especial. Vamos ver quem é. Independentemente de qualquer situação, eles correram, eles buscaram, eles se doaram por mim. Em especial, vou agradecer o Igor, porque Fernandão está chorando nesse momento. Ele está emocionado e chorando nesse momento, Daniel. Vamos continuar. Está tomando uma água e agora vai continuar a entrevista. Chorando, emocionado ao falar do Igor. Bom, desculpa, mas porque o Igor eu acho que eu não vou conseguir falar. Eu sei que às vezes é difícil, e peço desculpas, mas o Igor me deu uma demonstração muito grande no jogo contra o Atlético. A gente estava sem zagueiro nenhum. E ali...
ali ele se colocou à disposição, ele virou para mim na mesma hora e falou: Fernando, não te preocupa, me coloca ali como zagueiro, que vou jogar. Eu já tinha pedido para um jogador, de repente, fazer ali, ele tinha dito não. E a gente estava sem zagueiro nenhum naquele momento. E eu nem tinha cogitado ele para a zaga naquele jogo. Só que ele estava perto quando eu fiz a pergunta para um jogador. E aí, não era. O Dali estava machucado. E aí ele falou assim: não te preocupa, me coloca ali que eu já joguei ali já no Fluminense, se eu não me engano, no Figueirense, alguma coisa assim. Pode colocar, fecha o olho e me coloca ali que eu vou jogar. E o Atlético naquele momento ali estava chegando, estava tentando buscar o Fluminense. Eu sabia que era muito difícil. E ali, sem dúvida nenhuma, foi o meu grande jogo aqui. Então, em especial ao Índio também, ao Muriel, mas em especial ao Igor, porque aquela atitude dele me ensinou muita coisa também. Espero que ele tenha um futuro imenso pela frente. Fernandão, é uma atitude de homem essa do Igor, né? Não é da função dele, um jogo difícil. O Atlético tem do meio para frente jogadores talentosos. Ganhou do Grêmio no Estádio Olímpico, o jogo era no Beira-Rio. E o Igor se colocou à disposição. A impressão que essa coletiva está me dando é o seguinte: o Fernandão estava rodeado de inimigos. Ao citar o Igor como possivelmente uma das únicas parcerias, ele se emociona a ponto de ficar 5 minutos sem conseguir falar, de tão emocionado. Isso mostra o nó que o Fernandão tinha na garganta de viver entre inimigos no Internacional, mas isso é um absurdo. Ele citou mais alguém, mais algum outro jogador? Citou o Muriel e o Índio. Foram os jogadores que ele citou até nessa resposta. Depois não citou mais nenhum jogador. Citou positivamente, Muriel, Igor e... Quero agradecer ao Igor, ao Muriel, ao Índio também, mas especialmente ao Igor, porque ele se colocou à disposição. Fez uma grande temporada no Internacional, o Índio fez uma temporada pelo menos de razoável para boa, e o Igor foi uma afirmação ainda. O que acontece é que o Fernandão, em nenhum momento... A gente colocou a primeira Fernandão parte sai mais ídolo do Internacional do que era antes, dúvida, tá? Não Fernandão, para Colorado inteligente que está assistindo, o Fernandão sai mais ídolo do Internacional do que antes. Mesmo que não tenha conseguido efetivar um bom trabalho como treinador. Mais ídolo ainda. A primeira parte da entrevista que a gente colocou, o Fernandão disse que aprendeu que falar a verdade no futebol não pode, né? Nunca falar toda a verdade. E aí ele diz, eu não vou mentir, mas eu posso omitir. E a gente questionou em muitas oportunidades em relação a esse boicote, essa possibilidade de boicote no Grenal. Em nenhum momento ele desmentiu. Eu só não vou desvirtuar o meu raciocínio de que o Fernandão não era o técnico para este momento. Ele poderia ter chorado durante 3 horas. Eu não vou mudar a minha tese. Não vou me sensibilizar com isso. Mas a culpa não foi dele? Não, tudo bem. A culpa de ser treinador. Alguém convidou para ser treinador. Eu acho que sim, mas eu acho que ele não era o técnico adequado para esse momento. E acho que ele, como técnico do Inter, diante de uma série de dificuldades que nós conhecemos, ele não fez um bom trabalho. Não, isso está claro também. Isso eu não vou mudar. Agora, concordo com o Modassi, que ele sai mais ídolo do que chegou. Ele é colorado. O Tassal estava numa crise, uma dificuldade. Aí vão lá e fazem apelo. Tu tem que ser o treinador. Não, mas eu estou bem como diretor. Não, tu tem que ser o treinador. Tu tem a condição de reverter. Tu começa a acreditar nisso. Aí ele assume. Aí quando ele vai, a barca não é como me disseram. Quer dizer, eu estou meio sozinho, eu estou isolado. Teve que tomar 2, 3 atitudes, parte do grupo vai contra. Não teve respaldo pela direção. Aí é complicado. Ele até coloca que fez. Mas é justo dizer também que o Fernandão tinha conhecimento do vestiário porque ele era o diretor executivo. Uma coisa é a relação do diretor. É bem diferente. Outra coisa é a relação do treinador. É quem manda, é quem define se tu joga ou não joga, se tu está afastado ou não. E outra coisa é a relação que ele tinha de colega de time, de alguns jogadores. Também e ele confundia um pouco isso. Mas e ele admite o erro. E ele admite o erro. Que quando tu faz escolhas... escolhas... Não dialogar na direção, não ter alguém para bater bola na direção, no presidente ou no vice-futebol, não ter alguém que conheça futebol, para poder bater bola, para fazer esse dia a dia, do almoço, na concentração. Eu estou achando que o Baldasso hoje não está preparado para esse jogo. Não tem esse bate-bola com alguém, é difícil. Tudo bate nele, tudo bate nele. É difícil. O treinador é... Tainá, alguma informação, última informação? Não, na verdade só tem uma mais que eu não sei se a gente vai conseguir colocar no ar, mas eu questionei o Fernandão se o vestiário, os jogadores do Inter, eles mandam mais do que deveriam. E o Fernandão não quis falar sobre isso, mas aí criticou, não foi a imprensa em geral, mas disse que, na verdade, o que acontece é que quando ele fala as coisas, às vezes ele é criticado, e quando ele não fala, ele também é criticado. Faz parte da função do treinador.